Bom dia, povo de propriedade exclusiva de Deus. Bom dia, raça eleita, nação santa, sacerdócio real, bom perfume de Cristo. E é muito bom estarmos juntos, muito bom estarmos de novo aqui através da internet, né? Você em casa, você no trabalho, não sei, na faculdade, no colégio. Eu aqui falando da graça de Deus para você, sendo um instrumento de Deus para trazer bênção, para levar bênçãos sem medidas para a sua vida. O apóstolo São Pedro, ele disse que devemos crescer na graça e no conhecimento, é verdade. Não adianta crescer no conhecimento se não houver graça, não adianta crescer na graça se não houver conhecimento. A graça e o conhecimento, elas têm que andar junto. Conhecimento sem graça não funciona, e graça sem conhecimento não funciona. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. O tema da mensagem de hoje são as duas sementes. As duas sementes. Anota aí num caderninho, né, na orelhazinha da tua Bíblia. Então, no caderninho, você compra um caderninho, uma agendazinha, ou até um pedaço de papel, e você anote todos os versículos que vão ser trazidos até você. Qualquer dúvida você pode colocar aí quando terminar de assistir o vídeo, você pergunta: como é isso? Me explica direito, eu quero aprender, eu quero crescer na graça também. Eu preciso dessas orientações, eu preciso dessas explicações. E com certeza, com a revelação da palavra da graça, ela vai chegar a você, o conhecimento, com certeza. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de 1 de João, capítulo 3, versículo 8 ao 10. Diz assim: nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que ama a seu irmão. Entendeu? Então, aqui a gente vê a manifestação dos filhos de Deus e a manifestação dos filhos do diabo. No vídeo passado nós falávamos acerca das duas sementes, né? As duas sementes que foram reveladas lá no céu. O homem, imagem e semelhança de Deus, criado por Deus, e também Satanás com os seus anjos, que são os filhos do diabo. Então aí vimos as duas sementes. O homem, imagem e semelhança de Deus, que são os eleitos, que sou eu, que é você e muitos outros irmãos, e também a terça parte dos anjos que se tornaram os filhos do diabo. Primeiro ponto, abençoados: para vivermos o cristianismo verdadeiro, né, o verdadeiro cristianismo, tem que viver segundo Cristo. E o que é viver segundo Cristo? Viver segundo a verdade da Bíblia. Um filho de Deus, ele vive o cristianismo segundo a verdade. Se está escrito, eu creio. Se não está escrito, eu não creio. Se a Bíblia está falando, eu acredito. Se a Bíblia não está falando, eu não acredito. E às vezes as pessoas querem pegar respaldo, trazerem para suas vidas, pastores, pregadores, querem trazer coisas para a vida das pessoas que não tem respaldo nenhum bíblico, que não vem dos céus, que não vem do Pai das luzes, que não transformam vidas, como fábulas, mentiras. Um exemplo: onde é que está escrito na Bíblia que um galho de arruda vai trazer sorte para a sua vida? Onde é que está escrito na Bíblia que um sal grosso ou qualquer outro amuleto da sorte, entre aspas, vai trazer mudanças de vida, se a Bíblia não está falando? Se não está escrito na Bíblia, é mentira, é fábula. E o povo de Deus, ele não pode viver baseado em fábula, ele tem que basear a vida na verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não disse: eu sou o caminho, a fábula, né? E ele disse: conhecereis a verdade vos libertará. Não disse: conhecereis fábulas, e as fábulas te libertarão. Não, fábulas não libertam ninguém. Fábulas iludem pessoas. E o que mais a gente vê são pessoas iludidas com fábulas de fábulas de fábulas. Há um tempo atrás eu cheguei para uma colega do trabalho e perguntei para ela falando das coisas, eu disse: como é que você quer viver? E como você quer a sua vida? Você quer viver uma vida inabalável como os montes de Sião? Inabalável, uma vida edificada na rocha? Ou você quer viver uma vida inconstante como as águas do mar? Hoje estou lá em cima, amanhã estou lá embaixo, depois da manhã eu não sei, né? Como a gente vê muitas das vezes na internet, pessoas de Deus colocando
Hoje estou me sentindo triste, hoje estou me sentindo assim, hoje estou me sentindo assado, lamentando seus problemas, pessoas que eram para ser inabaláveis, lamentando seus problemas, numa rede social, porque não tem uma vida edificada na rocha. Porque a vida dela foi construída ou está sendo construída em areias. Em areias. O Senhor Jesus Cristo disse que o homem prudente edificou a sua casa na rocha. E o homem insensato construiu a sua casa na areia. Existe uma grande diferença entre edificar e construir. E quando vieram as tempestades, quando vieram vento forte, o mar que transbordou e todas essas coisas, todos esses acontecimentos naturais vieram sobre a vida daquela casa, o que estava na areia imediatamente desabou. E o que estava edificado a vida na rocha, ele permaneceu firme, ele permaneceu inabalável. Queridos, a rocha é a graça de Deus. A rocha não é a lei de Moisés que estão implantadas dentro das igrejas evangélicas, se dizem evangélicas, mas são religiosas. A rocha é Cristo Jesus e o Evangelho da graça. Cristo Jesus, não o de Nazaré, não o que morreu, mas Cristo Jesus que ressuscitou. O Jesus vivo que hoje mora dentro de você. Então não se iluda, não se iludam com histórias de fábulas, com contos, com invenções de igreja ou de pastores. O Senhor Jesus Cristo te chamou como filho, e o filho vive na verdade. O filho não vive na mentira. O filho não acredita em fábulas e fantasias. O filho acredita na palavra de Deus. E por mais repetidas as mentiras, elas nunca vão se tornar verdade. Ah, mas é legal, muita gente vai, as igrejas são lotadas, aquele pastor é uma bênção, isso, aquilo, mas estão trazendo mentiras para a sua vida. Estão trazendo mentiras para você. E podem propagar em jornais, propagar em rádio, televisão, noticiários, revistas, onde quer que sejam, em igrejas, em casas, mas vão continuar sendo mentira. Porque verdade só existe uma. Só há uma verdade. O apóstolo Paulo disse que só há um evangelho. Só existe uma verdade. Da mesma forma que existe um só Deus e Senhor de todos nós. É a graça de Deus, viu, queridos? Vamos lá em João, por favor. João capítulo 8, versículo 44. João 8. Versículo 44, por gentileza. Olha o que o Senhor Jesus Cristo está falando. Ele mesmo está dizendo. Não fala com você que é eleito, viu? Você é abençoado de Deus. Mas ele está dizendo com os filhos do diabo, com os enganadores. Ele diz, vós sois do diabo, que é o vosso pai, e querem satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentiras, fala o que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então o diabo é pai da mentira. Ah, mas aquela igreja é boa, mas tem uns negocinhos assim. Não. Então não é boa. Você traz mentira para a sua vida, não é boa. Boa, perfeita é a palavra de Deus. Invenções, campanhas, sem fundamentos, sem pés, sem cabeças, histórias da carochinha, isso tudo é mentira, é do diabo. Às vezes você chega numa igreja e no altar da igreja a Bíblia está fechada, a Bíblia não fala, quem fala é o pastor. E o máximo dos máximos, ele pega um versículo e daquele versículo ele enrola e inventa uma pregação para poder extorquir a lã das ovelhas, para poder ludibriar e enganar as pessoas. Isso é do diabo. Isso não tem nada a ver com a verdade. A verdade é única, queridos. A verdade é a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus, é o Evangelho da graça, é o Evangelho da tua salvação. Amém? Onde você estiver, diga, eu recebo essas palavras. Eu recebo. Existe uma ciência chamada mitomania, que é a mania da mentira. Você sabia? Ah, mas aquele pastor, ele conhece a verdade? Ele conhece, mas ele vive falando mentira. Isso é mitomania. Então as pessoas criam-se o hábito
de falar mentiras. Por mais que elas saibam da verdade, mas elas vivem falando mentira. É um ciclo vicioso. Mentem, 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 e as pessoas acreditam na mentira pensando que é verdade. Você sabe que mentira é planta sem raiz. Ela não sustenta. Ela não sustenta. Ela não tem vida. É árvore artificial. Não dá frutos. E tem um monte de gente debaixo de árvores artificiais buscando frutos e não encontram. Então é desse jeito. 1 de Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2. Olha o que o Espírito Santo está dizendo para você nos dias de hoje. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Espíritos enganadores e ensino de demônios. Muita gente se apostata da fé, se afastam da fé. Muitos até que já passaram por igrejas ingrassas, saíram da igreja para ouvir fábulas de velhas caducas e atrás de conversa fiada. Vamos dar continuidade? E pela hipocrisia dos que falam mentira e os que têm cauterizado a sua própria consciência. Então é isso que a gente vê hoje em dia nas igrejas, arrastando multidões. Às vezes as pessoas chegam aqui para congregar conosco e elas ficam procurando algum evento, alguma coisa interessante, como aqui não tem isso, não, aqui não tem campanha tal, aqui não bota azeite na cabeça da gente, aqui não faz isso, não tem caminho de sal, não tem galho de arruda, não tem rosa de não sei das contas. Aí como aqui não tem nada disso, procuram essas igrejas que têm, vão atrás de espíritos enganadores e ensinos de demônios. A verdade é essa. A palavra está dizendo. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2. É o que mais acontece também. Agora no versículo 7 do mesmo capítulo. 1 de Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Olha o que diz: pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Então, quer dizer, essa gente não sabe nada, gente. Às vezes você vai se aconselhar com um pastor que não tem conhecimento nenhum. Eu passei por experiência dessa. Eu fui de um ministério onde passei quase 10 anos como pastor e depois eu percebi que eu não sabia nada, eu não entendia nada. E não só eu, mas vamos dizer que todos eles são assim, os seus próprios líderes, bispos que se dizem bispos, os que se dizem apóstolos, que não são apóstolos, não são bispos, coisa nenhuma, eles não sabem nada. Então, resumindo a verdade, quando você fala, estou passando por isso, e eles não sabem como lhes informar, eles dizem, tem um demônio na sua vida. Olha que coisa horrível. Mas pastor, eu estou passando por um problema no meu casamento. Tem uma pombagira na sua vida, no teu casamento. Eu estou desempregado. Sim, você está desempregado e não arruma emprego porque tem um tranca-rua na sua vida. Tem uma pombagira, tem um tranca-rua, tem no sei lá das contas, tem isso, tem aquilo outro, porque eles não sabem nada. São cegos guiando os cegos. A verdade é essa. E talvez você seja um cego que está sendo guiado por outro cego. E esta palavra da verdade, ela está chegando ao teu coração para que os olhos do seu coração se abram, que a mente de Cristo seja ativada em você, que você cresça, que Cristo seja formado em você para que você possa compreender essas verdades insondáveis. Até porque em Cristo, abençoados, não existe mentiras.
Na palavra de Deus não existe mentiras. Se alguém chegar para você e disser que tem um demônio na sua vida porque você está passando por problemas financeiros, porque você está passando por dificuldades, receba não. Você tem demônio nenhum na sua vida, não. Você está passando dificuldades, mas essas lutas vão passar, esses problemas vão passar. No tempo de Deus, em Eclesiastes diz que há tempo para todas as coisas, e no tempo de Deus, na hora certa, a bênção, a vitória vai chegar na sua vida. Então, não receba de quem não tem nada para lhe oferecer, de quem não sabe nada. Não existe mentira em Cristo Jesus. Não existe mentira na graça de Deus. Não existe mentira nas verdades insondáveis de Deus. Efésios 4, 14 e 15, por favor. Amém? Então acorde para a vida, abençoado. Se ligue. Deus quer falar com você nesta manhã ou nesta noite. Eu não sei o horário que você está assistindo esse vídeo. Deus quer falar com você hoje. Acorde. Porque a comida que talvez você esteja recebendo, o alimento que você esteja recebendo, não é um alimento de verdade. É um alimento sem proteínas. É um alimento sem vitaminas. Um alimento sem conteúdo. Olha o que a palavra diz. Efésios capítulo 4, versículo 14 e 15. O apóstolo Paulo diz: para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levado ao redor por ventos de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, crescendo em tudo naquele que é cabeça, que é Cristo. E Cristo não tem sido cabeça dessas igrejas. A mentira tem sido cabeça dessas igrejas. O diabo tem sido cabeça dessas igrejas, porque o diabo é o pai da mentira. Então não seja como um menino, correndo atrás de religiões, correndo atrás de igrejas. Ah, vai chegar o pastor fulano de por aqui, vai chegar isso, aquilo outro, e as pessoas ficam, o povo de Deus ficam correndo. Vocês têm um pastor que é Cristo. Não corra atrás de homem, não corra atrás de novidades. Essas novidades são mentiras. Cresçam na graça e no conhecimento. Congreguem uma igreja que pregue a graça de Deus. Existem várias igrejas que pregam essas verdades insondáveis, a graça de Deus. Procure uma igreja dessa. Procure viver a Bíblia, a verdadeira palavra de Deus. Procurem crescer na graça e no conhecimento. Não sejam como meninos, ouvindo homens, ouvindo lobos com veste de ovelhas. Enganadores, falsos profetas. Cresçam. Cresçam. Cresçam na graça e no conhecimento. Agora vamos lá no versículo 20, ainda do mesmo capítulo. Paulo diz: mas não foi assim que aprendeste com Cristo. E como é que nós aprendemos com Cristo? Através do Evangelho da salvação, que é a graça. A verdade de Deus estão lá nas 14 epístolas de Paulo. Nós somos uma igreja gentílica. Nós somos uma igreja separada para da segunda reforma, uma igreja da nova aliança. Então aprenda com Cristo, não com Jesus de Nazaré que ficou lá atrás, mas com Cristo, o vivo que ressuscitou dentre os mortos. O Cristo que hoje mora em espírito dentro de cada um de nós. Cresçam, abençoados. Amém? Cresçam, recebam a palavra da graça na sua vida. Aprendam que você foi chamado para reinar em vida. Aprenda que você foi predestinado para reinar em vida. A Bíblia ela fala para dois povos. A Bíblia fala para os judeus, uma nação que Deus escolheu, o povo de Israel. Esse é o primeiro povo. O segundo povo que a Bíblia fala são os gentios, predestinados, eleitos e escolhidos por Deus desde antes da fundação do mundo, que somos eu e você. Então, no momento que você começar a aprender para quem Deus está falando, se é para os judeus ou se é para os gentios, você vai identificar a voz de Deus na sua vida. Cresça na graça, cresça no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Efésios capítulo
4, versículo 21. Moisés trouxe a lei e Jesus trouxe a graça e a verdade. Efésios 4, 21. Se é que de fato tendes ouvidos, se é que de fato tendes ouvido, e neles fostes instruídos segundo a verdade em Jesus Cristo. Será que você tem ouvido a verdade? Será que você tem sido instruído na verdade que é Jesus Cristo? Na verdade que é o Evangelho da Graça? Será que você tem crescido na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo? Então aprendam, absorvam, cresçam. Deus não quer o povo dele sendo enganado. Deus não quer a sua semente sendo enganada. A semente de Deus foi posta aqui na terra para crescer. A semente de Deus foi posta aqui na terra, que é você e sou eu, para dar frutos, para se multiplicar. Só que a mentira não faz crescimento. A mentira mingua a planta. A mentira, ela vai trazer problemas, vai danificar o DNA, vai danificar a natureza da semente. Você é a boa semente de Deus. Você não é judeu para viver de obras, de sacrifícios. Você não é tolo para ser enganado por homens. Você é a boa semente que Cristo quer instruir, que Cristo quer orientar, que Cristo quer ensinar. Por isso, abençoados, que Deus começou a fazer uma reforma. Acredito que está fazendo agora em você. Acredito que Deus está fazendo uma reforma grande na sua vida e no seu coração. Mas a primeira reforma Deus começou a fazer, foi feita na igreja romana, no ano de 1525, por Martim Lutero e João Calvino. E João no tema, Vamos lá em 1 de Pedro. Então, assim começou a primeira reforma, no ano de 1525. 1 de Pedro, capítulo 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Primeira de Pedro 4, 17. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, o primeiro vem por nós. Qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Então aqui a gente vê uma reforma. Pedro falando da ocasião que é chegada a reforma. E essa reforma começou em 1525. Através de Martim Lutero, João Calvino e outros. Então essa reforma começou. Romanos, capítulo 10, versículo 2. Porque lhe dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Aqui Paulo diz o seguinte, que o povo de Israel, o povo de Roma, era um povo que tinha zelo de Deus, um povo zeloso, um povo que guardava a palavra, um povo que tinha temor de Deus, mas não tinha conhecimento. Não havia conhecimento nenhum nesse povo, como acontece hoje nas igrejas. Eu não estou culpando as pessoas que congregam nas igrejas. Eu não estou fazendo isso, eu não estou levantando, eu não estou apontando, aqui eu não estou falando de ninguém. Eu não estou apontando o erro das pessoas. Eu estou falando do sistema religioso fracassado. As pessoas que estão lá são pessoas boas, são pessoas que são zelosas. Não é à toa que elas estão procurando um caminho, estão procurando se consertar dos seus erros, mas não têm o conhecimento. Então aquela primeira reforma que aconteceu em 1500 e pouco, começou lá no ano aqui de 1525, aquela primeira reforma. Hoje Deus quer fazer uma segunda na sua vida.
Que você cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Deus quer fazer essa reforma na tua vida. Deus quer trazer para a sua vida conhecimento. O profeta Oséias diz que o povo de Deus está sendo destruído porque lhe falta um conhecimento. E é esse conhecimento que tem que acontecer na vida das pessoas para que elas cresçam. Uma coisa você tem que colocar na sua cabeça. Você é uma pessoa de Deus. Você é um homem de Deus. Você é uma mulher de Deus. E um homem de Deus, ele não acredita em fábulas. Um homem de Deus acredita na palavra. O homem de Deus acredita em Deus, que é Espírito que mora dentro de você e que fala com você através da palavra. Não creia em suor, que o suor cura, que o lencinho, a aguinha do Rio Jordão, pedacinho de pano, gravata ungida, pedaço da cruz de Cristo, pedra que matou Golias. Nada disso pode mudar a sua vida. Isso são mentiras. O suor não vai deixar de ser suor. A água não vai deixar de ser água. Um pedacinho de pano não vai deixar de ser pedacinho de pano. Mas uma coisa eu digo para você, o conhecimento da palavra pode mudar a sua vida. Deixa de ser um livro qualquer para ser prática de vida, para ser manual de vida, para ser a própria boca de Deus na sua vida. Então, se você congrega numa igreja que é cheia de conversinhas fiadas, de misticismo, porque isso é misticismo, é simpatia. Isso não tem nada a ver com as coisas de Deus. Não, mas acontece que no passado aconteceu isso. Esqueça o passado, viva o hoje. A palavra de Deus, ela se renova todos os dias. Viva o hoje, o que Deus quer para falar para você fazer hoje. Deus não quer você fazendo papel de bobo, desculpa a expressão. Deus não quer você botando cinza na sua cabeça. Isso foi no passado. Isso era no tempo da lei de Moisés. Deus não quer você vestido de pano de saco. Deus não quer você fazendo campanhazinha de minha casa, minha vida, não, minha casa, minha Bíblia. E outras conversas fiadas. A porta de não sei das contas. Deus, olha, eu quero dizer uma coisa para você. Deus quer ver você agindo como adulto. O apóstolo Paulo, ele diz, quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, eu agia como menino, enfim. Mas quando me tornei adulto, cansei das coisas de menino. Então cresça, abençoado. Deixe de meninice. Congregue uma igreja em graça. Falando em igreja em graça, eu vou deixar aqui o nosso endereço. O nosso endereço fica aqui na Rua das Isabélias, número 100, no Parque das Orquídeas, em frente à Lagoa de Captação, no bairro de Emaús, em Parnamirim, Rio Grande do Norte. Em breve nós estaremos chegando também no Rio de Janeiro, né? Eu creio que estaremos chegando no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, enfim, em outras partes do Brasil e do mundo, como já temos abençoados em Espírito Santo também. E os nossos cultos são todos os domingos, às 18 horas, aqui no Parque das Orquídeas. Sejam todos bem-vindos e foi um prazer falar com vocês. Eu sou o pastor Ademilson Braga e estou todos os dias orando por você, né? Orando pela sua vida, orando. E se você quiser se quiser se incluir nessa oração, entre em contato conosco através do Facebook, pastorademilsonbraga@hotmail.com, através do blog da igreja, www.mcgpaz.blogspot.com. E lembrando que em breve, depois do carnaval, eu acredito, teremos aqui a nossa rádio web rádio gracepaz.com. Então, foi um prazer falar com vocês, graça e paz, e eu declaro uma semana de vitória na vida de cada um de vocês, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.